paz do Senhor, meus queridos irmãos, que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. E é muito bom, mais uma vez, poder estar nessa manhã, trazendo mais um momento de reflexão da Palavra de Deus para os nossos corações. Depois de uma noite de paz, depois de uma noite abençoada e um novo dia que o Senhor nos concede pela sua misericórdia, né? Só o fato de estarmos vivos já é um milagre de Deus para as nossas vidas. O texto de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso 31. E a palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito aos seus discípulos. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, somente nas coisas que são dos homens. Meus amados irmãos, estava meditando nessa palavra quando eu observei aqui que o Senhor Jesus, ele tinha plena certeza e convicção daquilo que ele iria fazer. Ou seja, Jesus, ele sabia o que lhe aconteceria com o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Jesus sabia que ele precisava ir para a cruz. Em Marcos 8:31, que é justamente esses versículos que nós acabamos de ler aqui, Jesus, ele está dizendo isso aos discípulos, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse testado, que ele fosse reprovado, como está na palavra de Deus, ele fosse rejeitado pela classe religiosa da época, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que eram os escribas, que ele fosse também reprovado e rejeitado pelos anciãos do povo, pelos sacerdotes, que ele fosse condenado à morte, depois de 3 dias ressuscitasse dentre os mortos. Jesus estava simplesmente ensinando e advertindo os discípulos o porquê ele havia vindo ao mundo e qual seria o ponto culminante do seu ministério. Porém, a palavra de Deus nos diz que quando Pedro ouve em resposta a tudo aquilo que Jesus estava dizendo, a palavra de Deus diz que Pedro começa a repreendê-lo. Jesus, então, desconsidera o comentário de Pedro, repreende-o na frente de todos, mostrando assim que Jesus estava disposto a honrar o seu Pai, que estava disposto a cumprir o seu ministério e também estava ciente dos sofrimentos que viriam através desse propósito ou desse projeto. Ou seja, resumindo, Jesus não estava preocupado em agradar aos homens. Jesus estava preocupado em agradar a Deus. Às vezes, irmãos, eu quero tomar aqui agora o exemplo de Pedro para dizer que muitas vezes nós só estamos dispostos a ouvir Deus se Ele disser aquilo que nós queremos ouvir. Pedro, quando ele ouve
tudo aquilo da boca de Jesus, Pedro não aceita. Ele não estava preparado para ouvir aquilo, ele não queria ouvir aquilo. E na maioria das vezes, nós só recebemos uma palavra se essa palavra for aquilo que a gente quer ouvir. Se ouvirmos uma palavra que nos causa um desconforto, aí nós agimos como Pedro e dizemos para o Senhor: ah não, Senhor, isto não pode vir de Deus. Isso não pode ser de Deus. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Eu sempre digo, irmãos, que nós precisamos ter um ouvido seletivo para ouvir a palavra de Deus, para entender o que o Senhor, Ele quer ou Ele está falando conosco e prestar atenção, não apenas naquelas coisas que nos agradam. Precisamos ouvir e obedecer Deus em tudo o que a sua palavra diz, quer ela agrade o nosso coração ou não. Será que nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, independente do que for? Ou será que só estamos dispostos a ouvir aquilo que queremos ouvir? Eu quero deixar essa palavra para você e essa pergunta para que você possa meditar nela no dia de hoje. E eu digo isso, meus irmãos, porque há muito na palavra de Deus que nos traz desconforto, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nos confronta muitas vezes nas nossas falhas, nos nossos erros, nas negligências, e nós precisamos estar preparados, não só para ouvir aquilo que queremos ouvir, mas temos que estar preparados para ouvir a voz de Deus, seja nos exortando, nos repreendendo, ou até mesmo fazendo promessas. Em tudo, temos que ter um ouvido seletivo para poder entender e compreender o que Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã te agradecer. Quero nessa manhã te louvar por um novo dia, pela tua mão estendida, pela graça do Senhor derramada sobre nós, e agradecer também pela tua palavra, que é a âncora da nossa alma, tua palavra que perscruta, a tua palavra que examina os corações e sabe qual é a intenção de cada coração. Deus, que possamos estar preparados para ouvir a tua palavra, para te ouvir, em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, quer seja bom, quer nos agrade ou não, que estejamos preparados não só para ouvir tua palavra, mas também para te obedecer. Deus, assim eu peço a tua bênção e que a tua mão esteja estendida sobre a nossa vida no dia de hoje, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fique na paz do Senhor.